Fala, meu povo e minha pova, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nicolas Salles, sou advogado e sou sócio administrador aqui da Nicolas Salles Advocacia e desse perfil aqui que nós estamos tratando aqui no Instagram. Bem, nós abrimos aqui uma caixinha de perguntas nos nossos stories para quem viu, e os temas mais pedidos na nossa caixinha de perguntas foi falar um pouquinho sobre o caso do DJ Ives, que nós vamos falar hoje, o que está acontecendo, quais são as implicações, o que pode acontecer com ele. E também sobre trabalho sem carteira assinada, quais são os direitos da pessoa que trabalha sem carteira assinada. Então vamos lá. Para entender assim, o que aconteceu com o DJ Ives, é importante começar pela definição do crime contra a mulher. A Lei Maria da Penha, criada em razão da violência sofrida pela mulher, que dá nome à lei também, né? Ou seja, a própria Maria da Penha ela sofreu uma violência doméstica, para quem não sabe, né? Ela foi inclusive baleada pelo seu companheiro, se tornou cadeirante, paraplégica, e ela deu nome à Lei Maria da Penha, né? E a lei veio para definir os crimes, as formas de violência e como as políticas de Estado devem atuar para proteger as mulheres que sofrem de violência doméstica. A lei inicia estabelecendo que é a obrigação de todos, da família, sociedade e Estado, a proteção das mulheres contra violência e abusos cometidos para quem quer que seja. Bom, segundo a legislação, a violência doméstica é aquela cometida no âmbito de convívio, no espaço em que as pessoas se relacionam. É importante deixar claro que não é necessário ser parente nem cônjuge para se enquadrar como violência doméstica. A violência pode ocorrer de diversas formas, sendo ela física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A lista não elimina outras violências que podem ocorrer, como recentemente aconteceu com a lei que criou o limite de stalking, né? Ou perseguição cujo agravante acontece quando é cometido contra a mulher. Assim, conclui-se pelas imagens que o DJ, no mínimo, cometeu um crime de violência física. Sobre o stalking, é uma lei recente, tá? Ela ainda é muito nova no Brasil, mas o que ela determina? Né? Toda mulher que sofre perseguição, tanto no ambiente físico como no ambiente virtual, ela pode estar entrando com algum tipo de ação, tanto ressarcimento civil, quanto uma ação penal contra a pessoa que está perseguindo, né? O homem também pode fazer esse tipo de ação. Por exemplo, uma pessoa que está ali sempre comentando nas fotos de alguém, né? Comentários que muitas vezes podem ser obscenos, né? Comentários que degradam a mulher, comentários que de alguma forma dificultam o convívio ou tragam algum transtorno para a pessoa, né? Em regra geral, pode ser tratar como stalking. Ou então o stalking no ambiente real, no ambiente físico que nós vivemos, pode acontecer, por exemplo, o cara sabe que a mulher vai ao restaurante, né, para se encontrar com alguém que ela pretende conhecer, pretende ter um relacionamento. E ele vai ao mesmo restaurante, né, com o intuito de intimidar ela para que ela não consiga se sentir à vontade para estar ali com essa nova pessoa que ela pretende conhecer, né? Ou então ele, nesse caso do stalking, a lei também serve para homens. Bom, a decisão que prendeu o DJ Ives tratou o crime como tentativa de homicídio. Bom, na minha humilde opinião, é algo exagerado para aquilo que aconteceu, né? Não vejo ali, pela prática que a gente vê de outras legislações, de outros casos que estão ali, que eu já presenciei, que eu já tive a oportunidade de estudar, de trabalhar, não vejo como tentativa de homicídio. Mas obviamente que houve agressão e não vamos, em nenhum momento, no meu modo de ver, não há como inocentá-lo nesse caso, porque a agressão houve, pronto, e ponto final. Então, assim, no meu caso está claro que ocorreram lesões corporais que serão medidas conforme perícias realizadas no Instituto de Criminalística ou pelos vídeos através de uma perícia indireta. Segundo o Código Penal, no seu artigo 129, o crime de lesão corporal é assim definido: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Portanto, ao agredir uma pessoa fisicamente, o agente estaria ofendendo sua integridade corporal,
que pode ser leve, média, grave ou gravíssima. Por isso, da necessidade de um perito médico para definir a modalidade. No entanto, conforme a relação do parágrafo 9º deste artigo, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo seu agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, cuja redação define violência doméstica, assim a pena pode ser aumentada em 1/3. Então, ou seja, a pena que está prevista, que é de 4 anos, ela pode ser agravada em 1/3, né, caso seja comprovada, e aparentemente está, que há uma coabitação, há um convívio entre as partes, entre o agressor e a agredida, no caso. Ainda, como foram várias agressões, em dias diferentes, é o que se está acompanhando no inquérito, provavelmente houve outras agressões, não foi aquela pontual, onde está mostrada no vídeo, poderá haver uma soma de crimes, cujo céu é o limite, ou seja, se for comprovado que além daquela agressão daquele dia onde está comprovado no vídeo, houve outras agressões, nós podemos também falar que houve vários crimes de violência doméstica, houve vários tipos de agressões. São crimes separados que podem somar e dar uma pena ainda maior ao artista, né, ao DJ Ives. Bom, quanto à motivação da prisão, para decretá-la, o juiz utiliza o artigo 312 do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instituição criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Com isso, bastaria o juiz fundamentar na questão da ordem pública, que se fundamenta na gravidade do crime e sua repercussão na sociedade, que o DJ terá sua prisão decretada, como aconteceu. Não se teve acesso ao decreto de prisão, mas pode imaginar o caminho. Ou seja, que eu acredito naquilo que se fundamentou realmente a prisão, porque ele está preso, mesmo que ainda não haja nenhuma sentença terminativa no caso. Porque, em regra geral, no Brasil, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, até ser evaída todas as instâncias, em alguns casos pode ser até considerada a segunda instância, a pessoa, não, em regra geral, não fica presa. Ela só fica presa mesmo quando a ação vai direto para o STF. Mas, para garantir, inclusive, a própria segurança do DJ Ives, e a gente sabe que tem muita gente por aí que poderia fazer algo contra ele, já estava havendo boatos, inclusive na internet, de manifestações próximas à residência dele, por exemplo, ele poderia sofrer algum tipo de retaliação, né, algum tipo de agressão, né? E por esse motivo, eu acredito que é até bom para ele estar preso. Acho que ele está mais seguro na cadeia do que aqui fora, né? Essa é só, mais uma vez, a minha humilde opinião. Bom, o inquérito policial deve terminar logo com o relatório do delegado para o Ministério Público e ingressar com a denúncia e possibilitar ao réu se defender. Ainda não há uma ação penal em curso, tá? Apenas ainda um inquérito policial, ainda há investigação do caso, ainda temos um tempo de investigação. E após esse tempo de investigação, que haverá um tipo de ação penal, e assim, nessa ação penal, ele poderá realmente responder no processo, enfim, ser criminalizado pelo que ele fez, né? Pelo aquilo que, ao meu ver, está comprovado através dos vídeos. Bom, isso eu encerro, por enquanto, aquilo que eu tinha para falar sobre o caso do DJ Ives. Alguma pergunta que vocês tiverem sobre esse caso ou sobre qualquer outro caso que vocês queiram fazer, vocês podem mandar aí nos comentários que eu vou responder para vocês. Bom, pediram também nos nossos stories, nossos destaques que a gente colocou lá na nossa caixinha de perguntas, para falar sobre o trabalhador avulso, né? Gente, vamos diferenciar uma coisa. Existe uma diferença legal que é o trabalhador avulso e o trabalhador sem carteira assinada, e a gente precisa aprender a definir isso desde já. Qual a diferença entre ambos? Bom, o trabalhador avulso é aquele que é contratado para fazer, por exemplo, um bico. Ele vai uma vez só num restaurante para suprir, por exemplo, o Dia das Mães. Ele vai fazer um trabalho de garçom no dia no restaurante para o Dia das Mães. Bom, é um cara que vai fazer um trabalho de operação portuária, que é muito comum. Por exemplo, para o navio atracar no porto, geralmente vai um piloto, vamos dizer assim, do navio,
um piloto do porto, ele vai para o navio e ele vai e encosta esse navio no porto, porque esse piloto específico ele tem o conhecimento um pouco melhor sobre as condições do porto, né, sobre a forma melhor de estacionar, vamos dizer assim, aquele navio naquele lugar. Então esses são exemplos de trabalhadores avulsos. Ele vai lá para prestar um serviço pontual, específico, um dia só, às vezes 2, mas não é uma rotina. A partir do momento que há uma rotina de trabalho, ele não é considerado mais um trabalhador avulso, ele é considerado um trabalhador sem carteira assinada. E aí temos outras possibilidades. No caso do trabalhador avulso, em regra geral, ele não tem tantos direitos garantidos, tá? Inclusive, como CLT, não tem, em regra geral, direitos garantidos. Já o trabalhador sem carteira assinada, ele tem sim direitos garantidos. Qual é a diferença entre ambos? O trabalhador sem carteira assinada, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter 4 requisitos. Qualquer empregado ele precisa ter 4 requisitos para ser considerado empregado. Quais são eles? A subordinação, ou seja, alguém que dê ordens nesse empregado. A pessoalidade, ou seja, é essa pessoa específica que precisa comparecer na empresa, ele não pode ser substituído por outra pessoa, ele não pode, por exemplo, ele foi contratado, não, mas hoje eu não posso, eu vou mandar o meu irmão. Isso não pode acontecer no caso do trabalhador, no caso do empregado, em regra geral. A onerosidade. O que é onerosidade? Os pagamentos de salário. Tá? Precisa haver um pagamento de salário para que seja considerado empregado. E também a não eventualidade. Ou seja, tem que ser algo com dias e hora para acontecer. Tem que ser algo reiterado. Né? Ele tem que ter uma jornada de trabalho muito bem definida. Por exemplo, das 8 da manhã às 5 da tarde, segunda a sexta, por exemplo. Temos a jornada. Se for estabelecida uma jornada de trabalho para ele, nesse caso específico, ele se torna um trabalhador sem carteira assinada. E quais são os direitos desse trabalhador sem carteira assinada? Bom, os direitos do trabalhador sem carteira assinada são os mesmos direitos que qualquer trabalhador com carteira assinada tem. Por exemplo, os básicos: 13º, férias, aviso prévio, FGTS, seguro-desemprego e salário. Esses são os direitos básicos de qualquer trabalhador, tá? Isso vai depender, claro, do tempo de trabalho, para saber se as férias são vencidas ou proporcionais, enfim, para saber, o seguro-desemprego depende do tempo também que ele está, enfim. Então nós temos aí essa pequena diferença entre o trabalhador avulso e o trabalhador sem carteira assinada, tá bom? Além disso, o trabalhador sem carteira assinada tem todos os direitos constitucionais garantidos, como, por exemplo, adicional noturno, horas extras, insalubridade, periculosidade, enfim, entre outros. Como se faz para conquistar esses direitos? Em regra geral, né, por se tratar de trabalhador sem carteira assinada, a empresa ela não vai pagar os seus direitos de forma voluntária. Ela vai geralmente... você vai ser geralmente obrigado a entrar com uma ação judicial para ter os seus direitos garantidos, tá bom? Então vai ter que contratar um advogado, estamos aqui para isso, né? E aí você vai ser entrando com a ação, tudo direitinho, transcorrer, tem que fazer prova a respeito. Sugiro desde já que nós consideramos, e nós temos inclusive um vídeo no YouTube a respeito disso, que o principal fato de qualquer processo são as provas que são apresentadas, tá? Então, você que trabalha sem carteira assinada, tente registrar ao máximo as provas que você trabalha naquele local de forma reiterada. Como a gente pode fazer isso? Mensagens, fotos, e-mails, tudo que comprove que você estava naquele local. Se você tiver a oportunidade, vou tirar uma selfie aqui com o pessoal do meu trabalho, tirar selfie lá se você está com o uniforme da empresa, por exemplo. Faz isso várias vezes, por exemplo, toda semana você pode fazer isso para criar, por exemplo, uma habitualidade. Se você tiver mensagens trocadas entre funcionários, por exemplo, se você faz parte de um grupo de WhatsApp, isso são provas que você pode fazer para que seja comprovado o seu vínculo empregatício nesse caso específico, tá bom? Então, gente, por hoje é só, é isso que nós tínhamos para apresentar para vocês.